Toda ameaça à saúde corpo deixa uma impressão digital exclusiva em um banco de dados abrangente. Esse banco de dados guarda informações importantes sobre invasores passados, suas características de identificação e instruções sobre como derrotá-los caso voltem a atacar. Essa memória imune é importante porque as células estão se regenerando constantemente. Pense em um recém-nascido que não foi muito exposto. Como ele sobrevive com informações imunes limitadas? A resposta está no sistema imunológico da mãe. As mães passam importantes informações imunes para os recém-nascidos. A maior parte dessa memória imune dos mamíferos está no colostro, o primeiro leite da mãe. Em outras espécies, como as aves, ela vem de nutrientes que estão no ovo. Os fatores de transferência da 4Life aumentam a memória imune, dando acesso a uma memória imune adicional, especificamente de galinhas e vacas. Tanto as galinhas quanto as vacas são expostas frequentemente a inúmeras ameaças à saúde e possuem um sistema imunológico poderoso. Os fatores de transferência da 4Life são retirados do colostro bovino e da gema do ovo da galinha. Esses ingredientes específicos, quando consumidos, têm demonstrado um aumento de anticorpos que ajudam seu corpo a relembrar potenciais ameaças à saúde. Olá, boa noite a todos, é um prazer enorme estar com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do nosso querido professor Dr. Luiz Augusto, do Shiver, que é o nosso representante da 4Life, a todos aqui presentes, os profissionais da área da saúde, os que estão ainda estudando, né, rumo a ser aí, se tornar um profissional da área da saúde, e a todos aqui presentes nessa noite. Eu quero agradecer também, em especial, a presença da doutora Eunice e também da doutora Sônia Mazeto, que é a presidente do Sindicato dos Terapeutas do Mato Grosso. Obrigada pela presença, é uma honra tê-la conosco nesta noite. Eu quero passar, sem mais delongas, a palavra para o nosso representante da 4Life, que vai estar falando um pouquinho sobre a 4Life, sobre a empresa, sobre os produtos, e logo após, então, nós vamos ficar com os esclarecimentos da parte do Dr. Luiz Augusto. Quem está sem ouvir, quem não está conseguindo nos ouvir, por gentileza, tem no cantinho esquerdo da sua tela, você vai encontrar onde você vai estar ativando o seu som, ok? Boa noite, Shiver. Boa noite, Neuci, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela presença, é um prazer tê-lo conosco. Legal, bacana. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me vendo? Sim, estamos sim. Ótimo. Bom, gente, eu acredito que algumas pessoas já me conheçam, né? Já tenho me visto aí algumas vezes nos treinamentos que eu faço na 4Life Brasil. Deixa eu me apresentar em primeiro lugar, né? Eu sou Shiver, trabalho na 4Life desde 2013, né? Praticamente quando a empresa foi aberta aqui no Brasil. Fui um dos primeiros funcionários da companhia, né? E sou da primeira leva lá atrás, em 2013, quando a empresa foi aberta aqui. Sou o único funcionário que permaneceu na companhia, né? Tivemos aí, durante esses quase 8 anos de 4Life Brasil, muitas mudanças, muitas melhorias, muitas coisas acontecendo, né? Então, eu costumo dizer que na 4Life do Brasil, nós estamos vivendo agora o nosso melhor momento, um momento de crescimento, um momento de expansão da marca, expansão dos negócios, e vocês que estão aí do outro lado podem ser pioneiros nesse projeto maravilhoso, né? Vou falar um pouquinho da empresa. 4Life é uma empresa americana, tá? Para quem não conhece a empresa ainda, é uma empresa americana que já existe há 23 anos, desde 1998, a 4Life ela vem fazendo um trabalho incrível, um trabalho maravilhoso, com o seu lema, que também é um lema fantástico, que é juntos edificando vidas, né? E quando a gente fala de 4Life, não dá para separar 4Life desse lema, é impossível a gente separar
o lema da For Life, Juntos Edificando Vidas, do nome For Life, né? E por isso, e uma coisa muito importante de ressaltar, né? Por conta desse lema, nós temos também a Fundação For Life. Para quem não conhece, sugiro que vocês busquem mais informações, né? Depois sobre esse projeto incrível que a empresa tem, onde ela, ao redor do mundo, ajuda famílias carentes, ajuda crianças carentes, né? Principalmente crianças em orfanatos. Nós temos um projeto maravilhoso que ele é presidido pela nossa cofundadora, Bianca Lizumbi. Bianca e o David Lizumbi, né? Para quem também ainda não conhece, são os fundadores dessa companhia, pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, e que carregam consigo o lema, que é o lema da For Life, mas também é o lema da vida deles, né? Que é Juntos Edificando Vida. Nada tem mais significado do que essa frase, né? Do que esse pequeno texto aqui na For Life. E a gente trabalha com amor, com muita dedicação, com muito carinho, para realmente edificar vidas. E eu não posso falar de edificação de vidas sem deixar passar esse projeto que a Bianca Lizombi faz com a Fundação For Life, tá bom? Então, não vou me prolongar muito, né, para não tomar o tempo de vocês aqui, mas eu gostaria muito que vocês pudessem conhecer esse projeto, os projetos que a Fundação For Life desenvolve ao redor do mundo, principalmente aqui na América Latina, né? Então, aqui no Brasil, no futuro nós teremos também projetos voltados, né, aí para a Fundação For Life, teremos um braço aqui da Fundação For Life no Brasil, mas eu gostaria muito que vocês pesquisassem para conhecer o quão grandioso. A gente, inclusive, tem um produto lá chamado Fortify, que é distribuído em vários orfanatos ao redor do mundo, né? E esse Fortify é um suplemento alimentício, né? Fantástico também, incrível. E eu gostaria muito de deixar essa mensagem, essa é a primeira parte da minha mensagem que eu gostaria de passar aqui para vocês, falando sobre a Fundação For Life, tá? Como eu disse, não vou me prolongar, até porque o tempo também é curto, mas pesquisem, procurem saber sobre a Fundação For Life, que é esse projeto social que a companhia tem, que é para levar o seu lema ao redor do mundo, que é Juntos Edificando Vidas, tá? E esse é o lema também do nosso trabalho que nós desenvolvemos, né? Por isso, nós temos tantas pessoas engajadas em levar saúde para muita gente. E quando a gente fala de For Life, a gente também pode falar de saúde e bem-estar, né? Porque os nossos produtos, não vou falar muito dos produtos, tá bom? Até porque tem o doutor Luiz aí, que talvez vai entrar um pouquinho mais na parte técnica e tal, uma pessoa que tem um profundo conhecimento sobre os produtos, sobre o princípio ativo do produto. Eu vou deixar para ele essa parte, tá? Mas a For Life, ela tem uma linha incrível de produtos. Hoje, no Brasil, nós temos 10 produtos que são comercializados aqui no território nacional. Todos os produtos são fabricados nos Estados Unidos, tá bom? Então, são produtos importados, tá? Mas são produtos de altíssima qualidade, né? Quando a gente fala de For Life, quando a gente fala de produto, a gente tem que falar de exclusividade, porque nós temos uma proteína, né, que são os fatores de transferência, que é algo exclusivo, o Ultra Factor, né, que são os fatores de transferência da For Life, são algo exclusivos, né, são moléculas exclusivas e patenteadas. O processo de fabricação desses produtos são patenteados pela For Life. E eu comecei falando de saúde, talvez vocês não tenham pego aí a conexão, não tenham pego aí o gancho, né? Quando eu falei de edificar vidas, falar de saúde e bem-estar, eu estou falando dos produtos. Os produtos da For Life, eles proporcionam essa ação da empresa de edificar vidas através da saúde e do bem-estar, né? Que é uma das principais propostas. Só para vocês saberem, quando a gente fala de produto, a gente fala de ciência, tá? E esse é um dos pilares da For Life. A For Life possui 4 pilares: ciência, serviço, sucesso e satisfação. Esses são os 4 pilares que a companhia tem, tá bom? E um desses pilares, que é um dos pilares mais importantes, é a ciência. A For Life, ela desenvolve uma série de estudos científicos para poder comprovar a eficácia dos seus produtos. E hoje, se vocês procurarem, por exemplo, no PubMed,
que é um dos principais sites de publicação de artigos científicos, você provavelmente vai encontrar mais de 2.000 publicações sobre fatores de transferência. Olha que incrível, né? De novo, eu estava falando lá de saúde e bem-estar, né? E eu estou fazendo todos esses links aqui só para vocês entenderem, né, o tamanho desse projeto, o tamanho desse negócio, o tamanho desse produto, né? Os fatores de transferência são algo incrível, são moléculas, são proteínas fantásticas que realmente proporcionam para as pessoas uma mudança de vida, né? Uma mudança ali no panorama da sua vida, principalmente da sua saúde, né? Então, os fatores de transferência são realmente algo que vai revolucionar, que já está revolucionando há 23 anos, porque não é um produto que foi criado ontem, não é um produto que foi criado durante a pandemia. Fatores de transferência For Life já existem há 23 anos, é algo consolidado no mercado, né? E hoje a gente tem o prazer de ter muitos profissionais da área da saúde, médicos, né, de várias especialidades, incluindo nutrólogos, incluindo nutricionistas, cardiologistas, nós temos médicos, né, que trabalham com neurologia, temos várias especialidades, porque o principal objetivo da empresa é edificar vidas, né? E por que não edificar vidas através da saúde e do bem-estar, tá bom? Então, os fatores de transferência, eles proporcionam, eles são essa ferramenta para levar saúde e bem-estar para as pessoas, né? E eu costumo perguntar sempre para as pessoas, vocês não precisam responder, tá bom? Mas pensa um pouquinho aí, como é que você se imagina daqui, por exemplo, daqui 30 anos? Como é que você se imagina? Como é que você imagina a sua saúde? Você acha que você precisa cuidar da sua saúde daqui 30 anos, quando ela estiver debilitada, ou você acha que você precisa cuidar da sua saúde hoje, para você chegar daqui 30 anos à frente com a sua saúde em dia, né? E lembra, sistema imunológico é a fonte da juventude, como diz o Dr. Luiz Augusto, né? Eu gostei muito dessa frase, vou até citar ele, porque ele é o criador dessa frase, não posso deixar de falar o nome dele. Como ele disse ali, com muita maestria, sistema imunológico é a fonte da juventude, gente. Se vocês querem envelhecer com saúde, envelhecer bem, é fortalecendo o seu sistema imunológico, né? Então, eu queria dizer para vocês, para encerrar, para não me prolongar tanto, que a For Life é uma empresa especializada na produção de suplementação para o sistema imunológico, tá bom? Nós temos esses... eu vou de novo citar o Dr. Luiz Augusto aqui, tá? Não estou puxando o saco dele não, gente. É porque ele fala muita coisa incrível. Os melhores alimentos funcionais, tá bom? Sim, nós temos essa suplementação, podemos chamar de alimento funcional, né? E eu gosto muito aí do que o Dr. Luiz Augusto fala, que eu acho incrível o que ele disse, e é muito assertivo. Então, se a gente precisa, eu costumo dizer, só não precisa tomar fatores de transferência For Life quem não tem sistema imunológico. Se todo mundo aqui na sala tem sistema imunológico, eu gostaria de dizer para você que você precisa tomar os fatores de transferência, tá bom? Então, gente, a For Life, só para a gente reforçar aqui, For Life não é empresa que surgiu ontem, não é empresa que surgiu durante a pandemia, é uma empresa que já trabalha há 23 anos produzindo os melhores produtos para o sistema imunológico, produzindo os melhores produtos para fortalecer a nossa imunidade, tá bom? Para auxiliar o nosso sistema imunológico no bom funcionamento saudável. E é uma empresa que tem uma história, todo um contexto científico, né? O CEO da empresa, o dono da empresa, que é o David Lizombie, junto com o CEO, que é o Danny Lee, e todo o corpo executivo da empresa tem uma preocupação em trazer produtos de alta qualidade e com comprovação científica. Não à toa a gente tem vários estudos sobre os fatores de transferência. Nós temos vários parceiros da área da saúde que atuam, né, aí, levando saúde e bem-estar para as pessoas através dos produtos da For Life. Nós temos também produtos premiados internacionalmente. Inclusive, nós recebemos em 2021 o título de A Empresa do Sistema Imunológico pelo 2º ano consecutivo. Ganhamos esse título em 2019, recebemos esse título em 2021. Temos o título também
da empresa com as melhores práticas de produção no mercado americano. Olha que impactante, o mercado americano é super competitivo, né? E nós temos a empresa com as melhores práticas de produção do mercado americano. Também temos o colágeno com o título de um dos melhores colágenos do tipo 1 do mercado, tá? Então, nós temos um colágeno premiado com publicação científica, publicação de estudo científico, né, comprovação clínica e dermatológica, né? O nosso colágeno, por exemplo, entre 8 e 12 semanas você já vê resultado na redução de rugas, redução de linha de expressão, você tem uma série de benefícios para a pele, né? Como eu disse, não vou ficar falando de produto, né, até porque eu vou fazendo aqui o meu pequeno jabá, porque os produtos da 4Life são realmente incríveis, mas eu gostaria que vocês dessem a oportunidade para conhecer essa empresa, essa família, mais do que uma empresa, tá, gente? É uma família. Eu estou aqui há 8 anos, não é à toa. Eu estou aqui há 8 anos porque eu realmente acredito no lema da empresa, que é Juntos Edificando Vidas. Eu acredito nesse projeto, eu acredito nos produtos, porque eu sou o produto do produto. Eu tenho meu testemunho, eu trabalhando com a 4Life, no escritório da 4Life, eu tenho meu testemunho com o consumo do produto, tá certo? E eu gostaria muito que vocês dessem essa oportunidade, né? Abrissem o coração para conhecer esse projeto, que é mais do que um projeto de negócio, é muito mais do que um produto, tá? É um projeto para mudar e para transformar as vidas dos brasileiros. Então, eu gostaria muito que vocês abrissem o coração de vocês para esse projeto, tá bom? E para tudo que a 4Life vem realizando ao longo desses 23 anos de história, aí atuando já em praticamente 100 países, temos um escritório em 25 países e atuamos em toda a Europa, toda a América do Sul, toda a América do Norte, na Ásia, também agora a gente está abrindo o mercado africano, né? Então, todos os países do continente africano, a gente está iniciando as nossas operações. Então, gente, essa empresa só cresce, é uma empresa maravilhosa, é uma empresa incrível, e eu devolvo a palavra para você, Neuci. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui dessa empresa, que eu tenho uma paixão por ela, tá? Então, se permitam conhecer esse projeto, se permitam conhecer essa empresa, que eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. Obrigado, Neuci. Obrigada, Shiver. Que Deus te abençoe pela presença aí. Bom, pessoal, falar sobre a 4Life é simplesmente incrível. Ouvir, então, é maravilhoso. Então, eu passo e quero convidar para estar esclarecendo para nós agora sobre os fatores de transferência, o nosso querido doutor, professor Luiz Augusto. Boa noite, doutor. Olá, boa noite. Que honra. Muito obrigado, Neuci, por organizar esse evento. Agradecer também a Rosimeire pelo convite. É realmente um prazer enorme estar aqui com vocês. E falar de fatores de transferência, meus queridos, minhas queridas, é falar de imunologia. Imunologia, eu gosto de chamar de vida. Imunologia é vida. E por que isso? Quando o nosso objetivo é cuidar do próprio corpo, quando o nosso objetivo é ter uma vida boa, de qualidade, sem sofrer com doenças, sem se deparar com excesso de dor, dependência de medicamentos, só tem um caminho: o caminho natural, o caminho da prevenção. E por que eu gosto de falar isso e convidar a todos para conhecer este caminho e, obviamente, entendendo o princípio científico do mesmo? Isso é fundamental. É sem charlatanismo, é sem curanderismo, não é? É tudo baseado em evidência, tudo baseado em ciência. Ciência aplicada para a prevenção. Eu os convido a conhecer o caminho do sistema imunológico, o caminho da imunologia. O problema deste caminho é que ele é pouco difundido, poucas pessoas os conhecem, em especial no mundo acadêmico, em especial nos processos tradicionais e convencionais de tratamento das doenças.
Infelizmente, nos cursos tradicionais, nos cursos convencionais de medicina, o foco principal é remediar uma doença que o paciente tem, tentando eliminar rapidamente os sintomas. E o problema é que, ao eliminar os sintomas e não retirando a causa principal do problema, o sintoma volta. E às vezes ele volta com mais intensidade. A questão é, por que isso acontece? Qual que é o problema? O que acontece com o nosso corpo que, ao tentar corrigir um sintoma com um medicamento específico, tempos depois ele volta ainda mais intenso e eu tenho que aumentar a dosagem do medicamento, eu tenho que muitas vezes até mesmo recorrer a uma cirurgia. Então, este caminho da remediação, será que é correto? Será que ele está trazendo qualidade de vida para nós, para os nossos familiares, para a população em geral? Como resolver isso? Essa pergunta ela é desafiadora, extremamente importante, e foi com essa cabeça, e foi com essa pergunta na mente, com essa pergunta na cabeça, que o Ministério da Saúde decidiu, há muitos anos atrás, há pelo menos 10, 15, 20 anos atrás, a criar um programa de saúde preventiva no Brasil, chamado Práticas Integrativas de Saúde, ou as PICs, né? Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, onde os profissionais de saúde preparados, qualificados, com conhecimento técnico e científico nessa área de prevenção, pudesse levar até a população lá na atenção básica, aquela que acontece no posto de saúde, aquela que acontece na casa das pessoas, no núcleo familiar, de forma a entender o que se passa com aquelas pessoas, com aquelas famílias, evitando que elas chegassem até o hospital, até a fila, até a hospitalização, até o que nós chamamos de atenção terciária, onde os custos do governo são muito mais caros. Portanto, se eu tiver condições de atuar lá no início, na atenção básica, né? Onde eu entendo o que está acontecendo com o meu paciente, com as pessoas, de forma preventiva, assim nós teremos uma vida melhor. Essa é, portanto, uma missão que a gente pode seguir nela. E foi por isso que eu, como um profissional de imunologia, eu sou imunologista, sou bacharel, mestre, doutor, PhD, com pós-doutorado nessa área, trabalho com imunologia há mais de 30 anos, eu decidi realmente seguir nesse rumo, seguir nessa proposta de ver um mundo de pessoas saudáveis. E atuando junto ao Ministério da Saúde, junto às práticas integrativas e complementares, formando, treinando pessoas para que elas possam, assim, cuidar de outras pessoas. Para que vocês compreendam o que eu estou dizendo, me permitam compartilhar um documento que eu tenho muito orgulho de mostrar. Este documento é nada mais, nada menos do que o meu certificado do Ministério da Saúde para este trabalho de prevenção. Isso foi um treinamento que eu fiz no Ministério da Saúde no ano de 2020, com o objetivo de levar informação técnica, informação científica para as pessoas se prevenirem das doenças. Então, nós estamos falando de algo que está previsto na legislação brasileira, mas que precisa de quê, gente? De profissionais, de mais pessoas envolvidas, de mais pessoas com conhecimento técnico. O Ministério da Saúde, então, com esse pensamento em mente, começou a formar profissionais, a treinar profissionais. Eu sou um deles e agora estou difundindo esse conhecimento para mais e mais pessoas. Por isso, eu quero imensamente agradecer a cada um de vocês que puderam estar conosco aqui nessa noite, né? Nós temos aqui nós temos exatamente nesse momento 30 pessoas participando conosco, né? Aqui no horário de Brasília, 22 horas e 32 minutos, dia 20
Hoje é dia, meu Deus do céu, às vezes eu tenho que colocar óculos para enxergar. 28 de junho de 2021. E é muito bom ter vocês aqui. Então, gratidão pelo tempo. O que nós vamos fazer nesses próximos minutos é aprender um pouco de imunologia, de saúde preventiva, entender em que contexto os fatores de transferência que a 4Life, essa empresa americana de altíssima qualidade, conseguiu trazer para o Brasil e nos proporcionar o uso dessas moléculas, o uso deste, o Shiver falou muito bem, alimento funcional, para que nós possamos tratar de forma preventiva de nossa saúde, focando, em especial, no sistema imunológico. Então, como fazer isso? Qual que é o caminho? O que é imunologia? Como que funciona? E como que eu posso, então, cuidar do meu corpo antes que os sinais das doenças se manifestem? E se isso é possível, se isso é verdade, quais são as evidências científicas de que isso não se trata de palavras vazias, que isso realmente tem comprovação na ciência, que isso também pode ser levado à frente com segurança e por profissionais na área. Então, essa é a nossa missão e é isso que nós faremos, tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos que ter em mente ao pensar em imunologia, saúde preventiva e, em especial, em fatores de transferência? Gente, a primeira informação que eu considero assim chave, e se eu estivesse no seu lugar, estaria aí já com uma caneta, com um caderno para tomar nota, claro, para não esquecer das coisas, dos pontos mais importantes. Eu já vou pedir a vocês, então, por gentileza, já para anotarem aí no seu bloco de notas, no seu caderno, uma informação chave a respeito do sistema imunológico e a melhor forma de cuidar do sistema imunológico. Olha que interessante essa frase. Veja só. Não existe medicamentos para cuidar do sistema imunológico. Opa, espera aí, eu vou repetir. Isso é muito sério e extremamente significativo. Não existem medicamentos para cuidar do sistema imunológico. Mas espera aí, professor Dr. Luiz Augusto, e os fatores de transferência? Eles não cuidam do sistema imunológico? Sim. Exatamente isso que nós vamos aprender. É exatamente disso que nós estamos falando. Mas o senhor acabou de dizer que não existe medicamento para cuidar do sistema imunológico, para melhorar a imunidade. O que são os fatores de transferência, então? Definitivamente, não são medicamentos. Não estou entendendo. Então, para que serve? Por que eu uso? Nós usamos para saúde preventiva. Nós usamos para cuidar do nosso corpo antes que os sinais das doenças se manifestem. Eu gosto de carinhosamente chamar isso disso aqui, ó, corpo blindado. Aqui, corpo blindado. Quando o seu corpo tem condições técnicas, científicas de se autoprogramar, se reestruturar para evitar que as doenças se manifestem, é o melhor dos mundos. E quando a gente fala de sistema imunológico, muitos de nós que não conhecemos as funções dessas células, pensamos que só serve para combater vírus, combater bactérias, combater fungos, combater vermes, como se fosse um sistema bélico, um verdadeiro arsenal de guerra para matar esses micro-organismos. Gente, mas não é bem assim. O sistema imunológico vai muito além disso que você está imaginando. Anote aí, olha. O sistema imunológico é responsável pela cicatrização de todas as lesões no seu corpo. Cicatrizar lesões. Segunda função importante. Ele é responsável pela limpeza de células mortas. Olha que importante isso. Todos os dias, bilhões de células no seu corpo morrem. Elas têm que ser limpas, têm que ser jogadas fora, essas células mortas, para novas células
substituírem essas células que morreram. O seu sistema imunológico faz isso. Viu só? O sistema imunológico é responsável também pela identificação e eliminação de células mutantes. Células mutantes, o que é isso? São células com potencial cancerígeno, gente. Com a capacidade de se diferenciar e virar um tumor no nosso corpo. Olha, não é para vocês se assustarem, tá? Mas, infelizmente, ou felizmente, por que não, já que eu tenho um sistema imunológico bom? Todos os dias o nosso corpo passa por uma série de agressões químicas, físicas, que entram no seu corpo e geram mutações nas nossas células. Todos os dias surgem células com potencial cancerígeno na gente. Olha que impressionante. Então, por que não é todo mundo que tem tumor? Por que não é todo mundo que morre de câncer? Porque existe no corpo das pessoas, atenção, saudáveis, saudáveis, com sistema imunológico equilibrado, células capazes de identificar essas células com potencial tumoral e, eliminar do corpo. Literalmente, isso é todos os dias. Viu só? Isso é a função do sistema imunológico. Quarta função, tomem nota, é a função de reparo dos tecidos para o crescimento. Vou dar um exemplo mais prático disso. Músculo, musculatura. Eu estou mostrando aqui meus músculos, né? Orgulhoso, eu faço musculação todos os dias, é muito bom. É vital, é saudável, temos que fazer sempre, usar os músculos, inclusive isso ajuda o sistema imunológico, e eles são parceiros, tá? O sistema imunológico é parceiro do músculo. Para quê? Para o crescimento dessas células. Então, regeneração de tecidos. Uma musculatura, para ela crescer, ela depende de uma interação direta com as células do sistema imunológico, que libera fatores de crescimento para que a musculatura cresça, desenvolva, através de células tronco. É exatamente isso. O sistema imunológico comunica com as células tronco para que a musculatura desenvolva, e não é só no músculo, não. Fígado, coração, tá? Já tem relatos até mesmo de uma plasticidade, olha, neural. Acreditava-se que o cérebro não fosse capaz de se regenerar, de crescer, se desenvolver, mas hoje nós sabemos que sim, células tronco no cérebro podem se desenvolver em novos neurônios. O sistema imunológico ajuda nisso. Então, recuperação de tecidos. Perceberam? Até agora eu nem falei de matar bactérias, matar vírus, fungos, protozoários. Mesmo porque no seu corpo, no meu corpo, no corpo de todos nós, vivem, gente, bilhões de bactérias, fungos, vírus, está aqui no nosso corpo. Faz parte de nós. Não tem como ficar livre disso. Inclusive, grande parte desses micro-organismos que vivem no nosso corpo, em especial no intestino, garante a nossa sobrevivência e a nossa proteção. De certa forma, muitas bactérias fazem parte do que nós podemos chamar de grande sistema imunológico, e nós temos que protegê-las. Portanto, o sistema imunológico, que nós já vamos conhecer, eu vou mostrar as células para vocês, uma por uma, é lindo, gente, é maravilhoso. Eles estão em harmonia com esses micro-organismos lá no intestino, isso protege o seu corpo. Olha que beleza. Então, não é sempre que o sistema imunológico entra em guerra, né, contra micro-organismos, protozoários, fungos, vírus. Existe ali uma harmonia, uma boa convivência entre eles e é um protegendo o outro, tá? Então, são determinados micro-organismos protegendo o nosso corpo e o nosso corpo protegendo-os. Agora, tem uns que são patogênicos, tem uns que são perigosos? Claro que sim. Nós estamos vivendo recentemente, né, há mais de um ano, recentemente há mais de um ano,
A pandemia do SARS-CoV-2, que é um vírus perigoso, que em alguns pacientes, atenção, em alguns pacientes, desenvolve uma superinflamação. E essa superinflamação é que leva o paciente à morte. Opa, espera aí. Então, quer dizer que quando eu digo assim, o meu sistema imunológico teve uma queda, eu tive uma queda da imunidade, isso está errado, professor Dr. Luiz Augusto? Sim. Muitas vezes o sintoma que eu sinto, que você sente na doença, é um excesso de atividade imunológica. É um excesso. Um paciente infectado pelo SARS-CoV-2, que desenvolve a forma mais grave da doença, ele não tem uma queda imunológica, ele tem um excesso de atividade imunológica, e isso acaba levando uma superinflamação no pulmão, o pulmão enche de água, ele não consegue mais respirar, e pode vir a morte, infelizmente. Está entendendo? Olha só. Então, qual que é o segredo da prevenção? Qual que é o segredo da imunologia e da saúde preventiva? Tomem nota. Equilíbrio. Essa é a palavra-chave, gente. Se você conseguir manter o seu sistema imunológico equilibrado, você terá saúde preventiva. Se você deixar ele sair do controle e ficar bem confuso, bem desequilibrado, aí é o contrário. Eu gosto de dizer o seguinte: o sistema imunológico, as células imunológicas fazem parte do sistema de proteção do seu corpo. Elas são suas maiores amigas. Mas, se você cuidar delas, se você deixar elas fora de controle, desregulada, o sistema imunológico pode se tornar o seu inimigo mais letal. E como um especialista, como um profissional, como um imunologista, tendo como missão de vida, é o que faz meu coração cantar, gente, é o que me deixa muito feliz, é o que me faz estar aqui com vocês quase 11 horas da noite conversando sobre esse tema, o que me faz estar aqui é ver um mundo de pessoas saudáveis. E nós sabemos, comprovadamente pela ciência, que a melhor forma de fazer isso é regulando a atividade imunológica. Nem para mais, nem para menos. É o equilíbrio, uma balança bem equilibrada. E uma das formas de se fazer isso é através da alimentação. Uma alimentação funcional, uma alimentação que garante para o nosso corpo os nutrientes na dose certa, os nutrientes que o corpo precisa para funcionar bem. A pergunta é: qual parte do corpo que eu tenho que cuidar mais para que isso tudo aconteça da melhor forma possível? Vejam só, eu vou mostrar para vocês agora, num slide, aqui numa transparência na minha tela, qual que é a parte do corpo que vocês precisam, sem sombra de dúvida, cuidar melhor. E pouca pessoa sabe disso, tá? A partir do momento em que vocês perceberem isso daqui, isso já muda tudo, gente. Inclusive, já paga a conta de vocês terem vindo aqui nessa reunião. Veja só, se a partir de hoje você tiver um foco aqui, olha, dá uma olhada, nessa parte amarelinha aqui do seu corpo, que eu estou representando aqui na imagem. Estão vendo aqui embaixo? Ó? O que é isso? Essa parte amarelinha aqui do osso. Isso se chama medula óssea. Estão vendo aí, ó? A medula óssea, né? A medula óssea, tá aqui embaixo, é aquele miolinho do osso. Aqui, obviamente, eu estou mostrando o fêmur, mas isso vale para qualquer osso do corpo. Todo osso do corpo tem medula óssea. São células que vivem aqui dentro, no meiozinho dela, por isso chamado medula, né, que é o centro do osso, que é responsável pela produção, olha que impressionante, de 100% das células do sangue. Todas as células do sangue nascem aqui na medula óssea. Tá bom.
Mas o que tem a ver células do sangue com o sistema imunológico? Tem tudo a ver, gente. Uma das células do sangue, as células do sangue são divididas em dois componentes, em dois tipos de células. Os glóbulos vermelhos, que servem para transportar oxigênio, tudo nasce aqui na medula óssea, e os glóbulos brancos, que também são conhecidos como leucócitos. Esses fazem parte do sistema imunológico. Olha aí. Mas espera aí, professor doutor Luiz Augusto, tudo isso surge aqui na medula óssea? Então eu entendi. Isso significa o seguinte, se eu consumir na minha vida, no meu dia a dia, na minha dieta, alimentos funcionais para a medula óssea, o meu sistema imunológico vai ficar equilibrado, o meu sangue vai ficar equilibrado e protegendo o meu corpo. É isso? Pronto, gente. É exatamente isso. É disso que nós estamos falando. É muito legal, dá até para a gente fazer uma analogia bem simples, porque isso aí vem logo na cabeça. Eu te pergunto assim, ó, se você tiver com problema de olho, o que você come? Qual que é a comida boa para o olho? As pessoas já pensam, cenoura. Por quê? Porque tem vitamina A. Vitamina A, eu já ouvi falar que é bom para o olho. E é mesmo, porque ali tem um ácido responsável, que é o ácido retinóico, que é responsável pela formação da retina. E tem que ter. Vitamina A tem muita... Cenoura tem muita vitamina... sim, então eu como cenoura para o olho. Por exemplo, então a gente sabe. Se eu tiver, por exemplo, algum problema... Se eu quiser melhorar, por exemplo, o meu músculo, o que eu vou comer? Proteína, porque o músculo é feito de proteína. E assim vai. Agora, quando eu te pergunto, o que você come para melhorar a sua medula óssea? Aí fica a dúvida, né? Aí, gente, um dos alimentos funcionais para melhorar a medula óssea, melhorar a formação dessas células imunológicas, que fazem o equilíbrio, a proteção do corpo, são os fatores de transferência. Portanto, olha que notícia boa, não é medicamento. Se fosse medicamento, eu não poderia nem estar dando essa conferência, essa palestra aqui para vocês. Se fosse medicamento, nós não poderíamos nem fazer reuniões desse tipo em torno do tema, porque trataria-se de quê, gente? Prescrição médica. Trataria-se de indicação para tratar especificamente de uma doença. E só o médico pode fazer isso. A partir do diagnóstico da doença. Portanto, o fato dos fatores de transferência em serem um alimento funcional para a medula óssea é a melhor notícia que nós poderíamos ter para cada um de nós, para cada um que quer cuidar da sua imunologia, manter o seu corpo blindado, tá certo? E com saúde preventiva. Então, essa é a nossa proposta. Esse é o nosso tema. É disso que nós estamos falando. Para complementar o raciocínio, que vocês compreendam, e depois a gente pode abrir para uma sessão de perguntas e respostas, reparem melhor o que eu estou dizendo a respeito do sistema imunológico. Uma vez que as células imunológicas nascem aqui na medula óssea, elas não ficam restritas a essa região do corpo. Elas vão migrar para os vasos linfáticos, que são esses pequenos vasos que correm aí pela pele, tá vendo? Pelo intestino. Aliás, 70% das células imunológicas que surgem na medula óssea vivem no intestino, porque é a porta de entrada de tudo que você come, de tudo que você bebe, então elas estão ali para escanear e ver o que você está colocando para dentro do seu corpo, se é bom ou ruim. E elas depois vão migrar por esses vasos linfáticos e viver nessas bolinhas azuis que vocês estão vendo aí na imagem, olha. Cada bolinha azul dessa é chamada de linfonodo. Tem linfonodo aqui no nariz, na adenoide, na tonsila, que é também chamada de amígdala, né? Tem linfonodo embaixo das axilas, da virilha, no intestino, inclusive alguns com nomes especiais. O apêndice,
Olha, o apêndice é um linfonodo muito importante para o seu sistema imunológico funcionar bem. A placa de Peyer, o sistema mesentérico, tem linfonodo em todo o seu, na região central do seu abdômen, fazendo drenagem de líquido intersticial, através do ducto torácico, que é esse caninho que fica aqui no meio, que é um super vaso linfático, que faz a drenagem de todo esse líquido que desemboca aqui, ó, em 2 canais, na veia subclávica esquerda e direita, e depois vai para a circulação. E essas células circulam pelo seu corpo. Para quê, gente? Para vigiar o seu corpo. Tem linfonodo atrás do joelho, tem linfonodo atrás do braço, entre o braço e o antebraço. Para quê? Olhar onde tem sinais de perigo, células cancerígenas, células precisando de reparo, cicatrização, desenvolvimento celular, limpeza e matar bactérias, fungos, protozoários que estão no lugar errado, que não deveria estar presente ali. E aí eu preciso eliminar. Agora, gente, isso tudo requer uma sintonia fina, um ajuste fino. Se for para mais, dá problema. Se for para menos, dá problema. Por isso que essas células, e vejam só como que elas são bonitas, todas elas surgem de uma única célula na medula óssea, que é essa aqui, ó, HSC pluripotente, ou hematopoietic string cell, célula hematopoética, célula tronco hematopoética, e elas vão virar todas as células do sistema imunológico, além das plaquetas e dos glóbulos vermelhos. E são muitas células. Olhem elas aqui. Célula B, que é o linfócito B, o linfócito T, linfócito NK. Célula dendrítica, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócitos e ainda os mastócitos. O que é importante a gente saber nesse pequeno tempo que nós temos aqui de conversa? Todas essas células são coordenadas por uma célula especial chamada dendrítica, que é essa aqui do meio, olha, vocês estão vendo aqui no centro do vídeo. E do lado esquerdo aqui, olha, aqui embaixo, então, eu tenho as células neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito, que são células do que eu chamo de imunidade inata. Seu corpo não precisa regular. Você já nasce com elas já estão lá para proteger o seu corpo de infecção de bactérias, vermes, alguns alimentos que você consome em excesso, eliminar células mortas, elas fazem isso, só que tem um detalhe, essas células, sem coordenação, elas são muito bagunceiras, gente, faz confusão demais, gera muita inflamação. E do lado de lá, ó, aqui embaixo, então, aqui, ó, do lado de cá, o que eu tenho? Os linfócitos B, que produzem anticorpos, e os linfócitos T, que fazem a regulação, a coordenação de todas as outras células imunológicas. Tudo graças à célula dendrítica, que faz uma combinação, olha, uma comunicação lá no linfonodo, interagindo com os linfócitos T, aumentando a população deles. Quando isso acontece, o seu corpo funciona bem, e eu digo mais, é como se você pudesse rejuvenescer. O Shiver, gratidão, Shiver, pela citação, fala. O doutor Luiz que gosta de falar isso. O sistema imunológico é a fonte da juventude. Verdade? É a fonte da juventude se o seu sistema imunológico estiver equilibrado e funcionando bem. Há tempos atrás, foi mais ou menos ali, acho que foi em março ou abril, não, um pouco depois, setembro de 2019. A gente nem sonhava com a pandemia ainda, tá? Essa que a gente está vivendo ainda. Agora, nessa época, eu publiquei um vídeo nas minhas redes sociais. Aliás, estão todos convidados para seguir. Gente, tem muita aula muito bacana lá nas minhas redes sociais. Vocês podem me seguir no Instagram, Professor Dr. Luiz Augusto, ou no YouTube também, só colocar Professor Dr. Luiz Augusto e aqui, ó, Corpo Blindado, igual vocês estão vendo aqui, Corpo Blindado, Professor Dr. Luiz Augusto no YouTube, vocês vão ver lá dezenas, centenas de vídeos didáticos meu ensinando sobre o sistema imunológico. E um dos temas que mais fez sucesso numa dessas aulas minhas foi quando eu ensinei sobre
o sistema imunológico como a fonte da juventude, mostrando essas células dendríticas, coordenando as ações dos linfócitos T, permitindo que seu corpo funcione bem. Já pensou nisso, gente? Viver bem, com a pele boa, com o corpo funcionando bem, com saúde, sem precisar de medicamentos e por muito mais tempo? Esse é o papel do sistema imunológico. Então, eu gostaria de convidá-los para assistir essa pequena aula, esse pequeno vídeo, já está pronto, eu vou apenas projetar aqui para vocês, tá? É muito legal, muito bonito esse vídeo, bem curtinho, 6 minutinhos apenas. Prestem muita atenção, que nesse vídeo eu ensino, inclusive, o que são os fatores de transferência e como que eles atuam no nosso corpo, protegendo o corpo das ações do tempo. O sistema imunológico é a fonte da juventude. Então, acompanhem comigo nesse vídeo maravilhoso, onde eu explico direitinho esse papel fundamental do sistema imunológico como a fonte da juventude, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, com som. Só dar uma olhada se o seu computador está funcionando com som para dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá, vamos observar aqui, né? Só isso. Vamos lá. Você conhece alguém que tenha mais de 100 anos de idade? Tipo 105, 107, 110 anos? Qual será o segredo por trás desses supercentenários? Já pensou se nós descobrirmos que existe alguma coisa diferente nas células deles, de forma que possamos aplicar técnicas para fortalecer as células do nosso corpo e chegar nessa idade com plena saúde? Pois é, foi essa pergunta que motivou um grupo de cientistas no Japão a investigar qual é o segredo dos supercentenários. E eles chegaram numa descoberta que talvez seja uma das mais importantes da ciência dos últimos tempos. Tão importante que ela foi publicada na prestigiosa revista americana científica, uma das mais importantes do mundo, conhecida como PNAS, ou Proceedings of National Academy of Science, que mostrou claramente que existe algo de especial nas células destes supercentenários. O artigo é este daqui que eu estou te mostrando no vídeo. Vou deixar o link para que você possa também ir lá pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Eu vou resumir para você como que foi feito esse estudo para que você entenda a importância dessa descoberta. Olha só, não tem muitos supercentenários no mundo, né, gente? Claro que não. Então, eles conseguiram, então, um grupo de 7 supercentenários, que são pessoas com 110 anos, e começaram a estudar as células desses pacientes. Foi muita célula estudada, mais de 41 mil células, tá legal? Mais uma média de mais ou menos 5.876 células de cada paciente desses supercentenários. Como grupo controle, eles pegaram 5 pacientes, só que bem mais jovens, entre 50 e 80 anos de idade, estudaram mais de 19 mil células desses pacientes e começou a comparar a diferença entre as atividades das células dos supercentenários com as atividades das células desse grupo mais jovem. E adivinhe só o que a ciência revelou, que existe uma diferença muito clara. As células dos supercentenários têm uma atividade que não é comum, que não é esperada nem no pessoal mais jovem. Será que você consegue imaginar que tipo de célula é essa? Quais são as células superativas, super fortalecidas nesses pacientes que têm aí 110 anos de idade? O que você acha? Será que são células do coração? Será que são células do intestino, do estômago, células do fígado, células do cérebro? Quais seriam, então, as células do corpo destes supercentenários que está super fortalecida e que foi uma grande surpresa revelada nesse artigo científico? Para pensar um pouco. Descobriu? Não? Então tá. Eu vou te contar agora o que foi descoberto. As células que são super ativas no sistema
desses pacientes idosos são células do sistema imunológico, células do sistema imune. Exatamente isso. O que são células do sistema imunológico? São células que tomam conta do nosso corpo, que elimina, por exemplo, infecções, combate o câncer. E quanto mais forte for o sistema imunológico, menos as pessoas adoecem. É exatamente este o caso dos supercentenários. Eles têm a capacidade de manter o corpo com saúde aí até os 110 anos de idade, porque tem célula do sistema imunológico super fortalecida. Em especial, uma célula chamada linfócito T do tipo CD4. Linfócito T CD4. E essa foi a grande surpresa, a grande revelação desse artigo. Agora, por que isso é importante? Qual a importância disso? Gente, isso muda tudo. Isso muda inclusive a forma da gente fazer medicina. Agora nós podemos cuidar das pessoas antes delas adoecerem. Isso vai aliviar inclusive o caixa do sistema público de saúde, porque eu posso fortalecer o sistema imunológico do paciente antes que ele adoeça. Para isso, eu preciso cuidar do sistema imunológico. Como que eu faço isso? Dando para o paciente alimentos funcionais que possam fortalecer o sistema imunológico, principalmente essas células do sistema do linfócito T, antes que ele adoeça. E essas substâncias existem. Elas são chamadas de fatores de transferência. Basta você se alimentar delas todos os dias que você vai manter o seu corpo sempre mais forte e sempre com saúde. É incrível essa descoberta. Você precisa também aplicar isso na sua vida. Vamos fazer o seguinte, olha, eu preparei um pequeno vídeo, uma pequena animação para que você entenda um pouco melhor como que funciona o sistema imunológico. Dá uma olhadinha aí como que as células do seu corpo cuidam de você. Dá uma pequena olhada nesse vídeo, tá? Células dendríticas do sistema imunológico do intestino absorvem os fatores de transferência da alimentação. Depois migram em direção aos linfócitos e libera citocinas e seus próprios fatores de transferência. Isto regula a atividade do sistema imunológico para que ele funcione bem e mantenha a sua saúde. Agora é o seguinte, veja só, uma vez que você já sabe como que funciona o sistema imunológico, que dá para cuidar do seu sistema imunológico, manter ele ativo, fortalecido com os fatores de transferência, vamos continuar esse assunto. Eu sou o professor Dr. Luiz Augusto, PhD, com pós-doutorado em Bioquímica e Imunologia, e criei esse workshop Imunologia é Vida para que você entenda como manter o seu corpo com saúde. Continue comigo, eu tenho muito mais dicas para te dar e até bons estudos, se alimente bem e até o próximo vídeo. Um grande abraço, até logo! É isso! Então vocês viram aí como que é interessante, né? Ver as células imunológicas funcionando, trabalhando, interagindo. Vocês viram ali o papel dos fatores de transferência, ajudando essas células trabalhando. Vocês viram que impressionante os supercentenários, que são essas pessoas aí com mais de 110 anos de idade, como que elas conseguem isso? Tendo um bom sistema imunológico, um sistema imunológico funcionando bem, equilibrado. Então, se nós pudermos levar técnicas que façam com que o sistema imunológico funcione bem em todos nós, a gente pode prolongar a nossa vida. E com saúde, sem a necessidade de medicamentos, de forma preventiva. Essa é a nossa missão, é disso que nós estamos falando. E muita atenção agora. Não é possível melhorar o desempenho, o funcionamento do sistema imunológico sem hidratação, tá, gente? Água, por favor. Isso é fundamental. Então, você que vai, por exemplo, usar os fatores de transferência para si mesmo, para outras pessoas na sua família, ou, claro, no seu trabalho, se você for trabalhar com isso, gente, hidratação. Eu tomo 4 garrafas dessa por dia, obrigatoriamente. Essa garrafa tem 500 ml, portanto, isso é terapêutico, são 2 litros de água diário. Isso é o mínimo. É o mínimo necessário
para um bom funcionamento imunológico. E a razão é muito simples. Muito simples. Qual que é a lógica? Qual que é a razão técnica disso? Olha aqui. Dá uma olhada de novo no sistema imunológico. O líquido que circula pelos vasos linfáticos e que faz com que o sistema imunológico funcione bem, 95% a 96% dele é água. Só que se seu corpo desidratar, essa água sai dos vasos linfáticos e vai para o sangue, porque o sangue não pode parar de circular. O vaso linfático, de vez em quando, sim. Isso vai dificultar a atividade imunológica, levando ao desequilíbrio, levando a problemas imunológicos, levando a uma desregulação, falta de linfócitos, excessos de neutrófilos. E isso pode ser muito perigoso para a sua saúde. Quer uma prova disso? Veja esse artigo científico. Esse artigo científico, muito recente, foi publicado agora em março de 2021, mostra hemograma como um marcador de mortalidade em hospital de Covid-19. Foram 2.088 pacientes estudados. E o que foi observado nesses pacientes? Aqueles pacientes que morreram de Covid-19, aqui, olha, non-survivor, tá vendo aqui embaixo? Tá vendo? Eles tinham muito mais neutrófilos, olha, 7,0 de neutrófilos, em comparando com os pacientes que sobreviveram da Covid-19, 4,5. É muito neutrófilo, gente. A gente chama isso de neutrofilia. E pior, pouco linfócito. Olha, quem sobreviveu, 1,1 em média, e quem não sobreviveu da Covid-19, 0,8. Então, eu tinha uma queda de linfócito, certo? E um excesso de neutrófilo. Isso é uma superinflamação. Isso que é o problema da imunologia. Em imunologia, nós entendemos qual é a quantidade ideal de linfócitos e neutrófilos no sangue e como utilizar e como equilibrar essa quantidade, evitando essa superinflamação causada por muitos neutrófilos, e isso é que está levando, por exemplo, à morte de Covid-19, e não propriamente dito o vírus. Portanto, em imunologia, a gente diz o seguinte, olha, inflamação, na dose certa, é vida, superinflamação é morte. E aqui tem uma prova disso. E agora, para fechar o raciocínio, veja só o que nós temos. Mais um artigo científico mostrando os fatores de transferência, como os produtos da For Life, como uma opção para o manejo da Covid-19 durante a pandemia, mostrando que é possível usar essas moléculas, portanto, para modular, aumentar a quantidade de linfócitos e diminuir a quantidade de neutrófilos e, consequentemente, prevenir da forma mais grave da Covid-19. Ciência, gente. Né? Aqui nós estamos falando de ciência. E são informações científicas recentes e que isso, se a gente aplicar nas nossas vidas, mais pacientes, mais pessoas terão qualidade. Isso é saúde preventiva, tá? Bem, Neuci, esse é o recado que eu queria deixar nessa nossa conversa de hoje. Se você puder coordenar para nós aí alguma sessão de perguntas e respostas, será um prazer, uma honra, caso alguém queira participar. Tá bem? Obrigada, doutor. É sempre um prazer poder ouvi-lo e tê-lo conosco. Bom, se alguém tiver alguma pergunta e quiser digitar no chat, eu vou estar liberando o chat. Está liberado já o chat. Ou, se quiser também, tem uma mãozinha eletrônica aqui em reações, clica em reações e levanta a mãozinha eletrônica. Enquanto isso, alguém digita no chat ou ergue a mãozinha eletrônica, eu quero abrir a palavra para as considerações com a Rosemary. Talvez ela queira chamar alguém. Boa noite.
Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Estou aqui com frio, no Mato Grosso está 11 graus, para nós não é Que costume. coisa, hein? Estou aqui encostadinha numa mantinha. Mas Puxa. é gratidão muito grande, né, estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo professor, muito obrigado pelos terapeutas, né, de Mato Grosso que acolheram o convite, né? Tem bastante aí participando. Só tenho a agradecer, né, a presença deles, a participação do Chiver, do professor, nessa primeira live, né? Porque vai ser a primeira de muitas, né? Para a gente estar sempre se atualizando. E é uma gratidão muito grande, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Rosemary. Nós que agradecemos por você ter organizado e convidado o pessoal aí para essa noite tão maravilhosa. Bom, o a presidente, né, Neuci, do Conselho dos Terapeutas, né? Ela ajudou muito na divulgação, ela está muito empenhada, né? Ela demonstrou muito interesse, assim, que os profissionais, né, se participassem dessa live, né, se atualizasse, conhecesse essa nova terapia, né? Que são os fatores de transferência. Quero agradecer muito a participação dela, ajuda nessa divulgação. A Roselaine também, a professora Roselaine, que é terapeuta e é professora também colaborou bastante. Agradecer a elas, gratidão. Obrigada. Nós temos duas perguntas aqui. O José Luiz pergunta se o LDN ajuda no sistema imunológico. LDN? Isso. Ele vai ter que explicar o que é, eu não sei. LDN? LDN? Isso. Gostaria de saber se o LDN também ajuda no sistema imunológico. Luiz, se você puder digitar por completo o que significa esse LDN, seria bom. O Anderson Rangel, ele pergunta se haver uma alteração na medula óssea, o fator de transferência pode reverter para a normalização? Depende da alteração, depende do que nós estamos falando, né? Se for um linfoma, se for um câncer de medula óssea, é bastante raro, é bastante complicado, como linfoma de Hodgkin, né? Isso aí é mais complicado, uma reversão desse tipo. Agora, alterações do tipo excesso de neutrófilos, pouco linfócitos, isso aí com certeza, tá? Ajuda demais os fatores de transferência, ajuda inclusive na formação dos eritrócitos, das hemácias, que é para o transporte de oxigênio, está tudo ligado. Mostrei aqui para vocês no slide. Então, sim, essas alterações que são naturais, que acontecem ao longo das nossas vidas, perfeito. Agora, para reverter uma patologia grave, como, por exemplo, um linfoma, aí, neste caso, não. LDN, naltrexona. Se isso for um anti-inflamatório, se for uma molécula com esse objetivo, não combina de jeito nenhum, tá? Então, essas zonas da vida, essas dexonas da vida que são corticoides, isso é o contrário, isso vai diminuir as funções imunológicas, vai inibir as funções imunológicas, o sistema fica totalmente desequilibrado. É pior, inclusive. Então, não combina, não tem relação nenhuma com o fator de transferência, ao contrário, vai ter efeito ao contrário no seu corpo, tá? Então, cuidado. A Nilda pergunta se os fatores de transferência podem ajudar no caso de ataxia. Ataxia.
Eu não sei o que ela está chamando de ataxia, o que é exatamente isso, o que ela está caracterizando como ataxia. Se ela puder descrever melhor qual que é a patologia que ela está descrevendo, de uma forma genérica, a resposta é: fatores de transferência não cura doenças. Nós estamos falando de prevenção, alimento funcional para equilibrar o sistema imunológico antes que os sinais das doenças se manifestem. Depois que a doença virou crônica, aí a coisa fica mais complicada e talvez haja necessidade de algum medicamento. Tem uma pessoa que ela entrou com o link da sala do Zoom, então não tem como eu saber qual é o nome dela. Ela pergunta sobre o linfoma de Hodgkin. A pessoa já fez quimioterapia, está há 3 anos, e o que pode fazer para continuar saudável? Ou seja, a pessoa já superou, né? Já há Ótimo. 3 anos. Aí, não, perfeito. Aí, no caso, sem sombra de dúvida, fatores de transferência de forma regular na dieta, é um alimento funcional excepcional para a medula óssea, como a gente aprendeu aqui hoje. Água, muita hidratação, 2 litros de água diário, uma alimentação mais natural, 100% natural, sem alimentos industrializados. Perfeito. Você vai ter um sistema imunológico bom, a medula óssea funcionando bem, mesmo após o tratamento. Aliás, é recomendado, tá? Para que você evite uma reincidiva do processo novamente. Então, fundamental. Aí, fatores de transferência, hidratação, alimentação natural é perfeito. Tem outra pergunta que também eu não consigo saber o nome da pessoa. Ela pergunta qual o horário mais indicado para tomar os fatores de transferência e a quantidade. Mínimo uma cápsula, se for o Transfector Plus, por exemplo, mínimo uma cápsula por dia, você pode escolher, ou de manhã cedo, em jejum. Eu tomo todos os dias em jejum, com água, tá? Pode ser à noite, antes de dormir. Então, aí não tem um horário ideal, mas o importante é que o intestino esteja funcionando bem. Você tem um intestino capaz de absorver esses nutrientes, porque também não adianta. Se eu tiver um intestino constipado, com diarreia, cheio de problema, acaba não funcionando. Tem mais uma pergunta. Se pode tomar, o José Luiz, ele pergunta se pode tomar o fator de transferência estando com o estômago cheio, ou seja, após as principais refeições. Pode. Pode, vai ser absorvido desde que o intestino esteja bom, ele esteja regulado, se ele não esteja com uma desbiose, que é um excesso de constipação ou diarreias, sim, vai absorver. O Anderson Rangel, ele pergunta, a dose recomendada do Factor Plus é uma cápsula diária. Qual a dose máxima que poderia chegar? Mas para que dose máxima? Isso não faz muito sentido, né? Na verdade, não tem efeito colateral. Mas se você come demais, vamos lá. Imagine que você decida, então, a partir de hoje, estabelecer uma dose máxima de colheres de arroz, de arroz com feijão. Qual que é a quantidade máxima de arroz com feijão que uma pessoa pode comer? Entende? Então, é algo que não faz muito sentido. Nós estamos falando de um alimento 100% natural, sem contraindicação, e não tem problema de dose máxima, tá? Então, é isso. A Juliane, ela pergunta que, no caso, o fator de transferência ele é à base de colostro. E as pessoas que têm intolerância a leite, pode usar? Sim, quem tem intolerância à lactose não deveria usar os produtos da For Life que contenha lactose. Então, ele só consumir aqueles que não contêm lactose. Existem uma série de produtos da For Life que contêm fatores de transferência purificado, sem lactose, que você pode usar. Então, é só olhar qual o produto ideal contendo fatores de transferência sem lactose. Se a pessoa tem intolerância, ela não deveria usar por causa da lactose. Agora, tem vários produtos da For Life que não têm lactose, e aí você pode usar normalmente.
Bom, eu acho que é isso, e também nosso horário já avançou. Mais uma vez eu agradeço a todos pela presença, agradeço mais uma vez a Rosiméria, ao doutor, a todos os médicos, temos alguns médicos com a gente, a todos os terapeutas presentes, aos demais, a doutora Ana Paz também está aqui conosco, o Anderson Rangel também é um terapeuta que eu já conheço há bastante tempo, é um colega de trabalho aí de bastante tempo. Obrigada a todos os que aceitaram o nosso convite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada, doutor. Obrigada, Rosiméria. Agradecemos. Gratidão. Está Tchau, liberando Rosiméria. Obrigado. o som de todos, para que todos possam estar se despedindo. Boa noite a todos. Boa noite Boa a todos. noite, doutor. Deus Obrigada, abençoe. obrigada, Neuci. Deus abençoe Obrigada a vocês. todos pela Boa noite. participação. Muito obrigada. Obrigado, Gratidão. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.